Você se sente sobrecarregado pelo caos do dia a dia? A ansiedade sussurra em seus ouvidos, a pressão do futuro parece esmagadora e as correntes do passado ainda prendem seus pés? Você busca por paz, por clareza, por um sentido mais profundo, mas só encontra ruído e distração. E se eu lhe dissesse que existe um caminho? Um caminho trilhado há mais de 2500 anos, que oferece não uma fuga da realidade, mas uma compreensão profunda dela. Um caminho que ensina como transformar o sofrimento em sabedoria e a ansiedade em serenidade. Bem-vindo a uma jornada pelos ensinamentos budistas para uma vida melhor. Neste vídeo, não vamos apenas falar sobre teorias, vamos mergulhar em práticas ancestrais que têm o poder de revolucionar a sua existência, aqui e agora. Se você está pronto para silenciar o caos e encontrar a paz duradoura que reside dentro de você, sua jornada começa neste exato momento. Antes de começarmos, se você também busca essa transformação, faça um favor a si mesmo e ao nosso canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho. E se este tema ressoa com você, deixe o seu like agora mesmo. É um gesto simples que nos ajuda a continuar trazendo sabedoria ancestral para o mundo moderno. Agora, respire fundo. Vamos começar. Capítulo 1. Aprenda a se libertar do passado e recomece. Quantas vezes por dia você revisita um erro antigo? Quantas conversas você repete mentalmente, desejando ter dito algo diferente? Quantas oportunidades perdidas ainda assombram suas decisões presentes? Carregamos o passado como um fardo pesado, uma mochila cheia de pedras que nos impede de caminhar livremente pelo presente. No cerne dos ensinamentos budistas está uma verdade fundamental: o sofrimento, ou dukkha, existe, e ele é majoritariamente causado pelo nosso apego, upadana. E o apego mais traiçoeiro, muitas vezes, é o apego às nossas próprias memórias, aos nossos arrependimentos e às versões de nós mesmos que já não existem mais. O passado não é um lugar físico. É uma construção da mente. É um fantasma. E, no entanto, permitimos que esse fantasma dite as regras da nossa vida atual. O Buda ensinou que a vida só pode ser vivida em um único momento, o agora. O passado já se foi, é uma coleção de impressões sensoriais e pensamentos que já não são. O futuro ainda não chegou, é uma projeção de nossas esperanças e medos. O único ponto de contato com a realidade é o momento presente. Quando nos fixamos no passado, estamos, na verdade, renunciando à única coisa que realmente possuímos, este exato segundo. Mas por que é tão difícil soltar? Porque nossa identidade muitas vezes é construída sobre essas memórias. Eu sou a pessoa que falhou naquele negócio. Eu sou a pessoa que foi magoada naquele relacionamento. Usamos o passado como uma etiqueta, um escudo, uma desculpa. O budismo nos convida a fazer algo radical, rasgar essa etiqueta. A primeira ferramenta para essa libertação é a atenção plena, sati. Não se trata de apagar o passado, a mente humana não funciona com um botão de deletar. Trata-se de mudar nossa relação com ele. Quando uma memória dolorosa surgir, e ela vai surgir, a prática da atenção plena nos ensina a não nos fundirmos com ela. Em vez de ser o arrependimento, você se torna observador do arrependimento. Você nota a sensação em seu corpo, o pensamento que surge, a emoção que ele carrega. Você observa como observaria uma nuvem escura passando pelo céu. Você reconhece: aqui está a memória daquela discussão. Você a saúda, mas não a convida para tomar chá. Você não a alimenta com mais análise, mais culpa ou mais justificativa. Você apenas observa. Ao fazer isso, repetidamente, algo milagroso acontece. O poder emocional da memória começa a se dissipar. A nuvem passa. O céu azul da sua consciência presente permanece. A segunda chave é a impermanência, anicca. Tudo muda. Nada dura para sempre. Isso se aplica ao mundo ao nosso redor e, mais importante, aplica-se a nós. A pessoa que você era há 10 anos não é a pessoa que você é hoje. As células do seu corpo mudaram, suas experiências o moldaram. O erro que você cometeu foi cometido por uma versão sua que já não existe plenamente. Aceitar a impermanência significa aceitar que o passado não é uma sentença perpétua.
Se tudo muda, então você também pode mudar. Você pode recomeçar. Não amanhã, não no próximo ano, mas neste exato instante. Cada respiração é uma oportunidade de recomeçar. Muitas vezes, o que nos prende não é nem o evento em si, mas a falta de perdão. Aqui, a prática da compaixão, karuna, é essencial. Isso inclui compaixão pelos outros que podem ter nos magoado, entendendo que eles também agiram a partir de seu próprio nível de consciência e sofrimento. Mas, crucialmente, inclui a autocompaixão. Você precisa se perdoar. Você fez o melhor que podia com o conhecimento e a maturidade que tinha naquele momento. Julgar o seu eu do passado com a sabedoria do seu eu do presente é injusto. O budismo nos ensina a tratar a nós mesmos com a mesma gentileza que trataríamos um amigo querido que está sofrendo. Olhe para aquela versão passada de si mesmo e, em vez de julgamento, ofereça compreensão. Eu entendo por que você fez aquilo. Você estava com medo. Você estava confuso. Está tudo bem. Eu te perdoo. Se esta mensagem sobre autocompaixão e libertação está fazendo sentido para você, peço que pause por um segundo e demonstre seu apoio. Deixe o seu like neste vídeo para que o algoritmo entenda que esta é uma mensagem valiosa. E se você ainda não se inscreveu, este é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade. Continuando, a libertação do passado não é um ato passivo, é uma escolha ativa. É a prática da renúncia, nekama. Não a renúncia de posses, necessariamente, mas a renúncia de padrões de pensamento destrutivos. É o ato consciente de dizer, eu não vou mais me definir por isso. Isso exige coragem. É confortável, de certa forma, viver no passado. É familiar. O presente, o agora desconhecido, pode ser assustador. Mas é no presente que a vida floresce. Então, como você recomeça? Você recomeça focando no que está à sua frente. Você traz sua atenção total para as pequenas coisas. O sabor do seu café. A sensação da água no seu rosto. A conversa que você está tendo com um colega. Cada vez que você âncora sua consciência firmemente no presente, você enfraquece as correntes do passado. O passado se torna o que deveria ser, uma biblioteca de referência, não uma prisão. Você pode visitá-lo para aprender uma lição, mas não mora mais lá. Você pega o livro da prateleira, lê a lição necessária e o coloca de volta. Libertar-se do passado é o primeiro e mais crucial passo para uma vida melhor, porque ele desobstrui o caminho. Ele tira as pedras da sua mochila. Você não pode construir uma nova casa se estiver perpetuamente tentando consertar os alicerces quebrados da antiga. O budismo nos dá as ferramentas para abandonar a velha estrutura e começar a construir algo novo, aqui mesmo, no solo fértil do momento presente. Seu recomeço não é um evento grandioso que acontecerá um dia. Seu recomeço é esta respiração. E esta. E esta. Capítulo 2. O fim da ansiedade. Viver sem apego ao futuro. No capítulo anterior, aprendemos a soltar as âncoras pesadas do passado. Descarregamos a mochila de arrependimentos e culpas que nos impedia de caminhar. Mas, assim que o fazemos, muitos de nós imediatamente nos deparamos com um novo abismo, o futuro. Se o passado é uma prisão de o que foi, o futuro é a tirania de o que será. Vivemos em um estado constante de ensaio para a vida. Estamos sempre nos preparando para o próximo momento, a próxima reunião, o próximo feriado, a próxima crise. E o que é a ansiedade, se não viver em um futuro que ainda não existe e que, na maioria das vezes, nunca existirá da forma como imaginamos? A ansiedade é o sofrimento do e se. E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se eu for rejeitado? O ensinamento budista sobre este ponto é de uma clareza cristalina. A segunda nobre verdade nos diz que a origem do sofrimento é o desejo e o apego, Tanha. A ansiedade é uma das formas mais potentes de apego, é o apego a um resultado específico. É o desejo fervoroso de que o futuro se desenrole exatamente de acordo com o nosso roteiro, e o medo paralisante de que ele não o faça. Queremos controlar o incontrolável. Queremos garantias. Queremos que o universo assine um contrato nos assegurando que tudo ficará bem.
Mas o ensinamento central da impermanência, Anika, que vimos brevemente, nos diz que a única garantia é a mudança. A vida é fluida, caótica e fundamentalmente imprevisível. Tentar segurar o futuro é como tentar agarrar a água de um rio com as mãos fechadas. Quanto mais apertamos, mais ela escapa, e tudo o que nos resta é a tensão em nossos punhos. A ansiedade não é, como muitos pensam, um excesso de futuro. É um déficit de presente. O antídoto budista para a ansiedade não é um otimismo cego. Não é fingir que coisas ruins não podem acontecer. O antídoto é a prática radical de soltar o controle. Isso nos leva a um conceito muitas vezes mal compreendido, a aceitação. No contexto budista, aceitação não é passividade. Não é desistir. Não é sentar-se e deixar que a vida passe por cima de você. A aceitação é o oposto da ansiedade. É o reconhecimento sóbrio e corajoso da realidade como ela é neste exato momento. A ansiedade vive na lacuna entre a realidade e o nosso desejo. A paz vive na fusão da nossa consciência com a realidade. Quando você se sentir ansioso, a prática é simples, embora não seja fácil. Primeiro, reconheça a ansiedade. Não lute contra ela. Não se culpe por senti-la. Apenas observe, aqui está o padrão mental da ansiedade. Meu coração está acelerado. Minha mente está projetando um desastre. Segundo, respire. Traga sua atenção para a única coisa que está inegavelmente acontecendo agora, a sua respiração. Sinta o ar entrando, o ar saindo. A ansiedade não sobrevive por muito tempo sob o holofote focado da atenção plena no presente. Ela é como um vampiro que não suporta a luz do sol do agora. Terceiro, e este é o passo transformador, diferencie preocupação de planejamento. O planejamento é funcional. É pensar, está frio lá fora, então vou levar um casaco. O planejamento é feito no presente, com calma, para lidar com uma realidade provável. A preocupação é disfuncional. É pensar, e se houver uma tempestade de neve? E se o carro quebrar? E se eu pegar uma pneumonia? E se o aquecedor falhar? A preocupação é uma fantasia neurótica. O budismo nos ensina a agir com sabedoria e meios hábeis, prajna e upaya. Fazemos o que precisa ser feito. Plantamos as sementes. Um fazendeiro sábio sabe que pode preparar o solo, escolher a melhor semente, plantar na profundidade correta e regar adequadamente. Ele pode controlar suas ações. Mas ele não pode controlar o sol, a chuva ou as pragas. Ele não pode controlar o resultado. O fazendeiro ansioso passa a noite acordado, olhando para o céu, temendo a falta de chuva ou o excesso dela. O fazendeiro sábio faz o seu trabalho e depois descansa, aceitando que fez tudo o que estava ao seu alcance. Ele confia no processo. Se você reconhece esse padrão de preocupação em sua própria vida e está buscando uma maneira de encontrar a paz do fazendeiro sábio, por favor, apoie este canal. Sua inscrição e o seu like são incrivelmente importantes. Eles nos dizem que estamos no caminho certo, criando conteúdo que realmente ajuda e transforma. Viver sem apego ao futuro significa substituir a ansiedade pela confiança. Não uma confiança cega de que tudo dará certo, mas uma confiança profunda de que, seja o que for que aconteça, eu terei os recursos internos para lidar com isso. Isso é cultivar a resiliência da mente, o que os budistas chamam de upekkha, ou equanimidade. É a mente equilibrada, que não é excessivamente levada pelos ganhos nem devastada pelas perdas. É o centro calmo do furacão. Quando você solta a necessidade de controlar o futuro, algo mágico acontece. Você ganha uma quantidade imensa de energia de volta. A energia que era gasta em preocupação, em cenários hipotéticos, em tentar adivinhar o que os outros estão pensando, agora está disponível para você, no presente. Você se torna mais eficaz, não menos. Você responde aos desafios da vida com clareza, em vez de reagir a eles com medo. Você se torna como um mestre arqueiro. A ansiedade é focar tanto no alvo e no medo de errar, que seu braço treme. A paz é focar na sua postura, na sua respiração, na tensão correta do arco. É focar no processo de atirar a flecha da melhor maneira possível.
Onde a flecha vai cair, em última análise, não está inteiramente sob seu controle. Liberte-se da ilusão de controle. Faça o seu melhor no agora. Plante boas sementes com intenção clara. E então, solte. Deixe o futuro vir ao seu encontro, um momento presente de cada vez. Você descobrirá que, quando não está mais tentando ditar os termos da vida, você está perfeitamente equipado para dançar com ela, seja qual for a música que ela tocar. No capítulo anterior, limpamos o passado. Agora, desarmamos o futuro. Estamos, enfim, prontos para chegar onde a vida realmente acontece. Capítulo 3. O poder do agora, a revolução da atenção plena. Nos 2 primeiros capítulos, fizemos um trabalho essencial de limpeza. Varremos para fora as teias de aranha do passado, com seus arrependimentos e culpas. Em seguida, fechamos a porta para os ventos uivantes da ansiedade futura, com suas preocupações e medos. E agora, onde estamos? Muitos de nós vivemos acreditando que a vida é essa grande narrativa que se estende do nosso nascimento à nossa morte. Uma linha do tempo. Mas o budismo nos oferece uma perspectiva radicalmente diferente e libertadora. A vida não é uma linha, é um ponto. E esse ponto é o agora. O passado é um fantasma feito de memória. O futuro é uma miragem feita de imaginação. O único solo real sob seus pés é o momento presente. No entanto, ironicamente, este é o único lugar onde raramente estamos. Nossos corpos estão aqui, sentados nesta cadeira, lendo este texto. Mas onde está a nossa mente? Ela está ensaiando a discussão de amanhã, revivendo a ofensa de ontem, planejando as férias do próximo ano ou se preocupando com o boleto do próximo mês. Estamos perpetuamente ausentes de nossas próprias vidas. O Buda diagnosticou esse estado como a raiz da nossa insatisfação. Estamos perdidos em Mara, o mundo da ilusão, vagando como sonâmbulos. A cura para esse sonambulismo, a ferramenta para retornar ao lar, é chamada de sati, que traduzimos como atenção plena ou mindfulness. O que é a atenção plena? É a consciência que surge ao prestar atenção, de propósito, no momento presente, e sem julgamento. Vamos quebrar isso, porque cada parte é crucial. Prestar atenção, de propósito, isso significa que é uma escolha. Nossas mentes são como macacos bêbados, pulando de galho em galho, de pensamento em pensamento, de preocupação em distração. A atenção plena é o ato intencional de dizer, pare. Vamos ficar aqui por um momento. É um ato de cultivar a mente, em vez de ser escravo dela. No momento presente, significa ancorar nossa consciência na realidade sensorial. O que eu estou vendo agora? As cores, as formas. O que eu estou ouvindo agora? Os sons do ambiente, o silêncio entre os sons. O que eu estou sentindo agora? A sensação da roupa na pele, a pressão dos pés no chão, o ar entrando e saindo das narinas. E sem julgamento, esta é, talvez, a parte mais difícil e mais libertadora. Nossa mente é uma máquina de julgar. Isso é bom. Isso é ruim. Eu gosto disso. Eu odeio isso. Isso é chato. Isso é perigoso. A prática da atenção plena nos convida a suspender o tribunal. Não se trata de gostar ou não gostar da sua dor nas costas, trata-se de apenas notar a sensação de dor nas costas. Pura observação. Quando vivemos no piloto automático, somos reativos. Alguém nos fecha no trânsito, e a raiva explode instantaneamente. Recebemos uma crítica, e a defensiva se levanta. A atenção plena cria um espaço. Entre o estímulo, a fechada no trânsito, e a resposta, a explosão de raiva, a atenção plena insere um momento de escolha. Nesse espaço, você observa, aqui está a sensação de raiva surgindo. Meu coração acelerou. Meu rosto está quente. Ao observar a raiva sem se tornar a raiva, ela perde seu poder sobre você. Você pode então escolher como responder, em vez de apenas reagir. Isso é liberdade. Se você já sentiu que sua vida está passando no piloto automático e está buscando as ferramentas para retomar o controle e viver com mais presença, este é o momento de se comprometer com sua jornada.
Clique no botão inscrever-se para não perder nenhum capítulo desta série. E se você acredita que mais pessoas precisam aprender a viver o presente, deixe o seu like para espalhar esta mensagem. Muitos confundem a atenção plena, especialmente a meditação, com uma tentativa de esvaziar a mente. Eles tentam, falham miseravelmente, porque a mente produz pensamentos, assim como o coração bate, e concluem, isso não é para mim. O budismo é claro, o objetivo não é parar os pensamentos. O objetivo é parar de ser levado por eles. Imagine que você está sentado à beira de um rio. Os pensamentos são a água e os detritos, folhas, galhos, que passam. Viver no piloto automático é pular no rio e ser arrastado pela correnteza, batendo em todas as pedras. Praticar a atenção plena é sentar-se calmamente na margem e apenas observar o rio fluir. Há um pensamento sobre o trabalho. Há uma memória da infância. Há um julgamento sobre mim mesmo. Você apenas observa, e eles passam. A prática da atenção plena se divide em duas alas, formal e informal. A prática formal é a meditação sentada. É o ginásio da mente. Você se senta por 10, 20, 30 minutos e escolhe uma âncora para sua atenção. A âncora mais comum é a respiração. Não é uma respiração especial, é apenas a sensação do ar entrando e saindo. Inevitavelmente, em segundos, sua mente vai vagar. Ela vai para o que você precisa comprar no mercado, para aquela conversa estranha, para qualquer lugar, menos para a respiração. O momento em que você percebe que se distraiu não é um fracasso. Esse é o momento mágico da prática. Esse é o bíceps da atenção plena. No momento em que você percebe me distraí, você já está consciente de novo. E então, gentilmente, sem se culpar, você traz sua atenção de volta para a âncora da respiração. De novo, e de novo, e de novo. Cada retorno é uma vitória. Mas a verdadeira magia acontece na prática informal. É levar essa consciência para a vida cotidiana. O mestre Zen Thich Nhat Hanh famosamente disse que você pode praticar a atenção plena lavando a louça. Em vez de lavar a louça pensando em como quer terminar logo para ir ver televisão, você apenas lava a louça. Você sente a temperatura da água, o cheiro do sabão, a textura do prato. Naquele momento, lavar a louça se torna a coisa mais importante do mundo. Você pode praticar andando, sentindo os pés tocando o chão, comendo, saboreando cada mordida, notando as cores e texturas, escovando os dentes. Você pode praticar ouvindo. Quantas vezes ouvimos alguém enquanto formulamos nossa próxima frase? A escuta atenta é oferecer sua presença total ao outro. Ao fazer isso, a vida se transforma. O que era mundano se torna milagroso. A vida deixa de ser uma série de tarefas a serem riscadas e se torna uma série de momentos a serem vividos. Aquele gole de café pela manhã? Pode ser uma experiência profunda de sabor, calor e gratidão. Viver no agora é o antídoto para o arrependimento e para a ansiedade. Por quê? Porque no presente, neste exato segundo, geralmente tudo está bem. Neste segundo, você está respirando. Você está seguro. As ameaças quase sempre vivem na memória ou na imaginação. Ao se ancorar no agora, você encontra a única paz verdadeira que existe. Conseguimos. Firmamos nossos pés no único lugar real que existe, o agora. Estamos livres do passado, desapegados do futuro e presentes. A partir desta base sólida, podemos começar a construir os pilares da sabedoria. O próximo passo é entender a natureza de por que sofremos em primeiro lugar, mergulhando na causa raiz de nossa insatisfação. Capítulo 4. A raiz do sofrimento. Por que a vida parece tão difícil? Percorremos um caminho significativo juntos. No capítulo 1, aprendemos a soltar as correntes pesadas do passado. No capítulo 2, desarmamos o poder da ansiedade, libertando-nos da tirania do futuro. No capítulo 3, chegamos ao único lugar onde a vida real acontece, o momento presente, através da prática da atenção plena. Estamos aqui. Agora. Presentes. Mas, sejamos honestos, mesmo estando presentes, o desconforto ainda surge.
A dor nas costas ainda dói. A crítica de um colega ainda fere. A impaciência na fila do banco ainda irrita. Mesmo no agora, a vida nem sempre é confortável. Por quê? Se estamos aqui, por que ainda não é o suficiente? Por que a paz parece tão escorregadia? Para responder a isso, precisamos ir ao cerne do primeiro ensinamento do Buda, o diagnóstico fundamental da condição humana. É a primeira nobre verdade, a existência do sofrimento, dukkha. A palavra sofrimento em português é pesada. Nos faz pensar em tragédia, dor extrema, luto. E sim, dukkha inclui isso. Mas seu significado é muito mais amplo, muito mais sutil e muito mais universal. Dukkha é melhor traduzido como insatisfação, descontentamento, ou um sentimento de desajuste. É o atrito fundamental entre o que queremos que a vida seja e o que ela realmente é. O Buda disse que existem 3 tipos dessa insatisfação. O sofrimento óbvio, dukkha é a dor física e emocional. Um dente que dói, a perda de um ente querido, uma doença, o fracasso. Isso é fácil de reconhecer. O sofrimento da mudança, viparinama dukkha, esta é a parte mais traiçoeira. É o sofrimento que vem porque coisas boas não duram. Você consegue a promoção que tanto queria, e em 6 meses, ela se torna apenas o seu trabalho, com seu próprio conjunto de estresses. Você está tendo um momento perfeito em férias, e a consciência de que isso vai acabar já lança uma sombra sobre ele. A felicidade baseada em condições é, por definição, impermanente, portanto, insatisfatória. O sofrimento da existência condicionada, sankhara dukkha, este é o mais profundo. É o descontentamento sutil que permeia tudo. Aquele zumbido de fundo de que algo não está totalmente certo. É a ansiedade existencial de ser um eu separado, vulnerável, em um mundo impermanente. O Buda não era um pessimista. Ele era um realista. Ele não disse a vida é sofrimento. Ele disse na vida, há sofrimento. Ele era um médico. E o primeiro passo de qualquer bom médico é fazer um diagnóstico preciso. Mas um diagnóstico não serve para nada se não vier com a causa. E isso nos leva à segunda nobre verdade, a origem de dukkha, o desejo, a sede, o apego, tanha. Aqui está a descoberta que mudou o mundo, não são os eventos da vida que nos causam sofrimento. É o nosso apego a eles. É a nossa reação interna. A vida nos dá um estímulo, chove no dia do nosso piquenique. O sofrimento não é a chuva. A chuva é apenas água caindo. O sofrimento é a nossa mente gritando, não. Isso não deveria estar acontecendo. Meu dia está arruinado. Tanha é essa sede insaciável. É o querer. É a mão que agarra. O budismo identifica 3 formas dessa sede. Primeiro, há a sede por prazeres sensoriais. É o desejo constante por mais. Mais comida gostosa, mais entretenimento, mais conforto, mais validação nas redes sociais. É a esteira hedônica. Corremos em busca da próxima coisa que nos fará felizes, mas assim que a conseguimos, a felicidade se dissipa e já estamos de olho na próxima. Segundo, há a sede por ser, ou tornar-se. Este é o apego ao nosso eu, à nossa identidade. Queremos ser alguém. Queremos ser vistos como inteligentes, bem-sucedidos, justos, espirituais. Lutamos para construir essa estátua de eu e passamos o resto da vida com medo de que ela seja arranhada. Quando alguém nos critica, não é a palavra que dói, é a ameaça percebida à nossa preciosa autoimagem. Terceiro, há a sede por não ser, ou aniquilação. Esta é a aversão. É o desejo de que o desconforto desapareça. É a raiva, o ódio, a fuga. Quando sentimos dor, não queremos investigá-la, queremos destruí-la. Quando nos sentimos inadequados, buscamos a distração, o entorpecimento. É o eu não quero sentir isso. Se você está começando a reconhecer esses padrões em si mesmo, essa sede constante que o mantém correndo, saiba que você não está sozinho. Este é o diagnóstico da condição humana. E se você está pronto para aprender o tratamento, a cura, por favor, mostre seu apoio. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. É um sinal para nós de que este conhecimento profundo é necessário.
Agora, é crucial entender, o budismo não diz que o desejo em si é o problema. Desejar comer quando se está com fome é funcional. O problema é o apego, o padana, que é quando o desejo se torna uma exigência. Apreciar uma xícara de chá é maravilhoso. Sentir o calor, o aroma. O apego é dizer, eu preciso deste chá para ficar calmo. Se eu não tiver este chá, meu dia será horrível. O primeiro é presença, o segundo é dependência. Nós nos apegamos a pessoas, esperando que elas nos façam felizes para sempre. Nós nos apegamos a opiniões, defendendo-as como se fossem nossa própria vida. Nós nos apegamos a resultados, e quando a realidade apresenta um resultado diferente, nós quebramos. Somos como um náufrago no oceano, agarrando-nos desesperadamente a um pedaço de madeira, nossos apegos, acreditando que ele é a nossa salvação, sem perceber que é esse próprio ato de agarrar-se com tanta força que está nos exaurindo e nos impedindo de simplesmente flutuar. O budismo nos convida a afrouxar o aperto. Quando você entende Dukkha e Tanya, você para de culpar o mundo. Você para de culpar os outros. Você para de se ver como uma vítima das circunstâncias. Você percebe que a fonte do seu sofrimento e a chave para a sua libertação estão, ambas, dentro da sua própria mente. O diagnóstico foi feito. A causa da febre foi identificada, é o apego, a reação, a sede. E a pergunta mais importante de todas, existe uma cura? A terceira nobre verdade do Buda é a promessa mais esperançosa já feita, sim. Existe uma cessação para o sofrimento. É possível apagar essa sede. É possível encontrar uma paz que não depende das condições externas. E o próximo capítulo nos levará ao caminho prático para alcançar isso. Capítulo 5. O caminho do meio. O guia prático para a paz. Nos capítulos anteriores, fizemos o papel de arqueólogos da mente. Cavamos fundo, além da superfície da nossa ansiedade e arrependimento. No último capítulo, chegamos ao coração da nossa inquietação, descobrindo o diagnóstico do Buda, a existência da insatisfação, ou dukkha. E, de forma crucial, encontramos o seu vírus, o apego, a sede insaciável, ou Tanya. Um médico que apenas diagnostica a doença e sua causa, mas não oferece um tratamento, é um médico incompleto. Seria cruel. Mas o Buda não parou por aí. Após as duas primeiras nobres verdades, o diagnóstico e a causa, ele ofereceu as duas seguintes, que são o farol da esperança. A terceira nobre verdade, Nirodha, é a promessa, existe um fim para o sofrimento. Não é uma condição perpétua. A sede pode ser saciada, o fogo pode ser apagado, o aperto da mão pode ser relaxado. Essa promessa, por si só, é revolucionária. Ela nos diz que a paz não é um acidente feliz, é uma habilidade que pode ser cultivada. A paz duradoura e incondicional é possível. Mas como? Isso nos leva à quarta nobre verdade, Magga, que é o remédio. É o manual de instruções. É a prescrição. É conhecido como o nobre caminho óctuplo. Este não é um caminho de fé cega, nem um conjunto de mandamentos divinos. É um guia prático, empírico e psicológico para viver. É chamado de o caminho do meio porque o Buda, tendo vivido como um príncipe no luxo extremo e depois como um asceta na privação extrema, percebeu que a verdade não estava em nenhum dos extremos. Nem no hedonismo, a busca do prazer, nem no ascetismo, a negação da dor. O caminho do meio é um caminho de equilíbrio, de sabedoria, de moderação. É uma vida vivida com inteligência e consciência. Muitos imaginam esse caminho como 8 degraus que subimos, um após o outro. Mas isso não é preciso. É melhor imaginá-lo como os 8 raios de uma roda. Cada um é essencial, e todos eles trabalham juntos, simultaneamente, para fazer a roda da libertação girar. Eles não são lineares, são holísticos. Para facilitar a compreensão, esses 8 fatores são agrupados em 3 pilares: sabedoria, prajna, conduta ética, sila, e disciplina mental, samadhi. Vamos desembalar esse guia para uma vida melhor. O primeiro pilar é a sabedoria, prajna. É o mapa que nos orienta. Visão correta, ou entendimento correto, este é o ponto de partida. Não é opinião correta. É ver a realidade como ela é,
não como gostaríamos que ela fosse. É entender profundamente as verdades que estamos explorando, que o sofrimento, dukkha, existe, que ele é causado pelo apego, tanya, que ele pode cessar, nirodha, e que existe um caminho para isso, magga. É ver a impermanência, anicca, em tudo, e a natureza insatisfatória do apego. Se não tivermos o mapa certo, vagaremos perdidos. Intenção correta, ou pensamento correto. Ter o mapa não é o suficiente, precisamos da motivação certa para a jornada. Este é o nosso porquê. A intenção correta nos pede para cultivar 3 qualidades puras: a intenção de renúncia, soltar o apego, a intenção de boa vontade, cultivar amor e gentileza, metta, e a intenção de não violência, não causar dano a nós mesmos ou aos outros, ahimsa. Antes de agir ou falar, nos perguntamos: qual é a intenção por trás disso? É para ajudar ou para ferir? É para agarrar ou para soltar? O segundo pilar é a conduta ética, sila. É como nos comportamos no mundo, como traduzimos nossa sabedoria em ação. Fala correta. Estamos cientes do poder imenso das nossas palavras? As palavras podem começar guerras ou podem curar feridas. A fala correta nos convida a evitar 4 tipos de fala prejudicial: mentir, falar o que não é verdade, fala que divide, fofoca, calúnia, palavras que colocam uns contra os outros, fala áspera, insultos, raiva, palavras ditas para ferir, e fala fútil, conversa fiada, sem propósito, que apenas agita a mente. Em vez disso, cultivamos a fala que é verdadeira, gentil, útil e dita no momento apropriado. A ação correta. Aqui, alinhamos nosso corpo com nossas intenções. É a ética em movimento. A ação correta é tradicionalmente definida pelos 5 preceitos: abster-se de tirar a vida, abster-se de tomar o que não é dado, roubar, abster-se de má conduta sexual, que causa dano a outros, e abster-se de intoxicantes que turvam a mente e nos levam a quebrar os outros preceitos. É, em suma, viver de forma a não causar dano. Meio de vida correto. Isso estende nossa ética ao nosso trabalho, ao local onde passamos a maior parte do nosso tempo. Estamos ganhando a vida de uma forma que seja honesta e que não dependa do sofrimento de outros seres? O budismo lista profissões a serem evitadas, como o comércio de armas, de seres vivos, incluindo escravidão ou pecuária intensiva, de venenos ou de intoxicantes. É um chamado à integridade, a ganhar nosso sustento de uma forma que possamos nos orgulhar e que esteja em harmonia com nossos valores. Se você sente que viver com mais integridade, sabedoria e ética é o caminho para uma vida melhor, você está no lugar certo. A sua jornada é a nossa jornada. Por favor, considere se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. É um ato simples que nos diz para continuar produzindo este guia prático para a paz. Finalmente, temos o terceiro pilar, a disciplina mental, Samadhi. É a academia da mente, o treinamento que nos dá a força para realmente aplicar a sabedoria e a ética. Esforço correto. A transformação não acontece por acaso. Ela exige esforço. Mas não um esforço tenso, de render os dentes, e sim um esforço hábil, como o de um jardineiro. O esforço correto tem 4 partes: o esforço para prevenir que pensamentos negativos, raiva, cobiça, surjam, o esforço para abandonar os que já surgiram, o esforço para cultivar pensamentos positivos, gentileza, foco, que ainda não surgiram, e o esforço para manter e nutrir os que já estão presentes. É a higiene mental ativa. Atenção plena correta, Samasati. Este é o raio que conecta todos os outros. Nós o exploramos em profundidade no capítulo 3. É a prática de estar consciente, presente, sem julgamento. É a atenção plena da respiração, do corpo, das sensações, das emoções e dos pensamentos. É o que nos permite ver quando nossa visão está distorcida, perceber nossa intenção antes de agir, ouvir as palavras antes que saiam da nossa boca e reconhecer um pensamento negativo no momento em que ele brota. É o coração do caminho. Concentração correta, Sama Samadhi. Este é o resultado de todo o outro treinamento. Quando nos esforçamos corretamente, mantemos a atenção plena, a mente, que antes era dispersa e caótica como um macaco bêbado, torna-se calma, estável, focada e unificada. Isso não é apenas um truque mental. Uma mente concentrada é uma mente poderosa.
É uma mente que não é mais jogada de um lado para o outro pelas ondas da vida. É um estado de clareza profunda, onde a sabedoria pode florescer plenamente. O nobre caminho óctuplo não é uma lista de regras para nos sobrecarregar. É uma descrição da vida de uma pessoa que é verdadeiramente livre. É o barco que nos leva da margem do sofrimento e confusão para outra margem, a margem da paz, clareza e libertação. Capítulo 6. O coração sem medo, o poder da compaixão e da bondade amorosa. Até agora, nossa jornada tem sido em grande parte sobre compreender como nos libertamos do passado, como nos desapegamos do futuro, como nos ancoramos no presente, como diagnosticamos o sofrimento, dukkha, e sua causa, o apego, tanha. No último capítulo, traçamos o mapa da cura, o nobre caminho óctuplo. Esse caminho é o projeto de uma vida melhor. Mas um projeto, por si só, é frio. Para construir a casa da nossa paz, precisamos de argamassa. Essa argamassa é a emoção cultivada, o calor que dissolve o gelo da separação e do medo. O budismo não é uma prática puramente intelectual. É uma prática do coração. No caminho óctuplo, falamos da intenção correta, que inclui a boa vontade. Falamos da fala correta e da ação correta, que se baseiam em não violência. A raiz de todas essas práticas éticas é o cultivo de duas qualidades irmãs, metta, bondade amorosa, e karuna, compaixão. Muitas vezes, pensamos que o oposto do amor é o ódio. O budismo nos oferece uma visão mais sutil. O oposto da conexão não é apenas o ódio, é o medo. É a indiferença. É o ego que se contrai e diz, eu sou separado de você. Metta, ou bondade amorosa, é o antídoto radical para a indiferença e a hostilidade. Não é o amor romântico, que é condicional e possessivo, eu te amo se você me fizer feliz. Metta é um desejo incondicional pela felicidade de todos os seres, incluindo você mesmo. É o desejo de que você seja feliz. Que você seja saudável. Que você viva com tranquilidade. Karuna, ou compaixão, é a outra face da moeda. Metta é o desejo de que os seres sejam felizes, karuna é a resposta do coração quando os seres estão sofrendo. É o desejo ativo de aliviar esse sofrimento. É o que nos faz parar para ajudar, ouvir, ou simplesmente estar presente com a dor de alguém, sem sermos engolidos por ela. Por que isso é tão central para uma vida melhor? Porque o apego e a aversão, tanha, que identificamos como a raiz do sofrimento, são fundamentalmente egocêntricos. Eles giram em torno de eu quero isso e eu não quero aquilo. A raiva, o julgamento, o ressentimento, a inveja, todos eles vêm de um eu contraído, que se sente ameaçado ou carente. Metta e karuna são a única força poderosa o suficiente para dissolver essa contração. Elas são a prática de expandir o círculo do eu até que ele inclua todos os outros. O budismo nos oferece uma prática formal para isso, chamada de meditação metta. É um dos exercícios mentais mais transformadores que existem. Começa-se por cultivar a bondade amorosa por si mesmo. Para muitos de nós, esta é a parte mais difícil. Estamos cheios de autocrítica e julgamento. A prática nos convida, sentado em silêncio, repetir frases direcionadas ao nosso próprio ser, que eu esteja seguro. Que eu seja feliz. Que eu seja saudável. Que eu viva com tranquilidade. Não como um desejo mágico, mas como uma intenção sincera, um bálsamo aplicado ao nosso próprio coração ferido. Depois de estabelecer essa base de autocompaixão, você expande o círculo. Você pensa em um benfeitor, alguém que foi gentil com você, um professor ou amigo, e deseja o mesmo a ele, que você esteja seguro. Que você seja feliz. Então, o círculo se alarga para uma pessoa neutra, alguém que você vê todos os dias, mas não sente nada a respeito, como o caixa do supermercado ou o motorista do ônibus. Você reconhece a humanidade compartilhada, que você também seja feliz. Então, e só quando seu coração está aquecido e forte, você tenta o passo mais desafiador, você traz à mente uma pessoa difícil. Alguém que o irrita, que o magoou. E, reconhecendo que essa pessoa também está sofrendo, também está presa em seus próprios padrões de apego e aversão, você tenta, mesmo que minimamente, estender o desejo, que você também encontre a paz.
Que seu sofrimento seja aliviado. Finalmente, você expande o sentimento para todos os seres, em todas as direções, sem exceção. O que esta prática faz? Ela quebra o hábito da categorização. Ela dissolve as paredes que construímos entre nós e eles. Ela treina a mente a sair do padrão reativo de raiva e julgamento e entrar no padrão responsivo de compreensão e cuidado. Se você reconhece que o mundo, e talvez você mesmo, precisa de mais compaixão e menos julgamento, e se esta prática ressoa com você, peço que se junte à nossa comunidade. Inscrever-se no canal é um ato de meta, apoiando a disseminação desta mensagem. E deixar o seu like é um ato de karuna, ajudando outras pessoas que estão sofrendo a encontrar este conteúdo. Agora, vamos falar de karuna, a compaixão. A compaixão não é pena. A pena olha de cima para baixo. Oh, coitado de você. A compaixão é empatia em ação. Ela olha olho no olho e diz, eu vejo o seu sofrimento. Ele é válido. E eu estou aqui. O budismo nos alerta contra o que é chamado de compaixão idiota, tentar ajudar de uma forma que acaba causando mais mal, ou excesso empático, onde você absorve tanto a dor do outro que fica paralisado e se afoga com ele. A verdadeira compaixão, cultivada no caminho óctuplo, é equilibrada pela sabedoria, visão correta, e pela equanimidade, o peca, que veremos mais à frente. Você entende que não pode controlar o sofrimento do outro, mas pode oferecer alívio. Você ajuda, mas não se apega ao resultado da sua ajuda. Você oferece seu barco para alguém atravessar o rio, mas não pode remar por ele. Viver uma vida melhor, sob a ótica budista, é impossível de ser um projeto solo. Somos seres interdependentes. Sua felicidade está intrinsecamente ligada à minha, e a minha, à sua. Quando você pratica metta e karuna, você para de ver o mundo como um campo de batalha de egos concorrentes e começa a vê-lo como uma rede vasta e interconectada de seres, todos querendo a mesma coisa, ser feliz e estar livre do sofrimento. O motorista que te fechou no trânsito? Ele não é seu inimigo, ele é um ser preso em sua própria pressa e raiva, sofrendo. O colega que te criticou? Ele está preso em sua própria insegurança, sofrendo. Isso te torna passivo? Pelo contrário, te torna mais eficaz. Você para de jogar gasolina no fogo, respondendo à raiva com raiva, e começa a trazer água, respondendo com clareza, com limites firmes, mas sem ódio. Cultivar metta e karuna é o ato mais corajoso de todos. É escolher abrir o coração em um mundo que muitas vezes nos ensina a fechá-lo para sobreviver. Mas o budismo nos mostra que é apenas com o coração aberto que podemos, verdadeiramente, viver. Capítulo 7. A alquimia do sofrimento, transformando obstáculos em caminho. Nós construímos uma base extraordinária até aqui. Libertamos nossa mente das correntes do passado e das névoas da ansiedade futura. Nos ancoramos firmemente no poder do momento presente. Diagnosticamos a natureza da insatisfação, dukkha, e sua raiz, o apego, tanha. Traçamos o mapa da libertação, o nobre caminho óctuplo e aprendemos a abastecer nossa jornada com o calor da bondade amorosa, metta, e da compaixão, karuna. Parece que estamos prontos. Estamos em paz. E então, a vida acontece. Você é demitido. Alguém que você ama fica doente. Um projeto pelo qual você lutou fracassa espetacularmente. A dor física surge. A traição acontece. O que fazemos quando a teoria encontra a realidade brutal? O que fazemos quando a tempestade chega? Muitas pessoas se aproximam da espiritualidade com uma expectativa equivocada, a de que ela criará um escudo mágico que impedirá que coisas ruins aconteçam. Elas buscam uma vida livre de dor, livre de perdas, livre de dificuldades. O budismo nos oferece algo muito mais poderoso e realista. Ele não promete uma vida sem tempestades. Ele promete nos ensinar a construir um barco inafundável. Ele não nos ensina a evitar a dor, ele nos ensina a não acrescentar sofrimento à dor. Esta é a distinção mais importante de todas. O Buda a chamou de a parábola dos dois dardos. O primeiro dardo é a própria dor. É o evento. É a demissão, a doença, a perda. É a dor inevitável da existência em um mundo impermanente.
Este primeiro dardo, diz o Buda, é parte da vida. Não temos controle total sobre ele. O segundo dardo é a nossa reação à dor. É o sofrimento que nós criamos. É o dardo que atiramos em nós mesmos. O primeiro dardo, a demissão, dói. O segundo dardo é a nossa mente dizendo, isso é um desastre. Minha vida acabou. Eu sou um fracasso. Por que isso sempre acontece comigo? É injusto. É a ruminação, a culpa, a vitimização, a raiva, a vergonha. A dor do primeiro dardo é inevitável. O sofrimento do segundo dardo é opcional. Uma vida melhor, segundo o budismo, não é uma vida sem primeiros dardos. É uma vida onde aprendemos a parar de atirar o segundo, terceiro e quarto dardos em nós mesmos. É aqui que praticamos a alquimia do sofrimento. A alquimia era a antiga arte de tentar transformar chumbo em ouro. A alquimia budista é a prática de transformar o chumbo da adversidade no ouro da sabedoria. O ingrediente secreto desta alquimia? A atenção plena, sati, que já discutimos, combinada com a investigação, dhamma-vicaya. Quando a dificuldade surge, nosso instinto automático, condicionado pela sede de não ser, vibhavatanha, é reagir de 3 formas. Lutar, ficar com raiva, culpar os outros, resistir agressivamente. Fugir, distrair-se, entorpecer-se, negar o que está acontecendo, procrastinar. Congelar, ficar paralisado pela autopiedade, pela ansiedade ou pela depressão. O budismo nos oferece uma quarta opção, radical, voltar-se para dentro. Em vez de fugir da tempestade, aprendemos a caminhar em direção ao seu centro calmo. Quando a dor, seja física ou emocional, surgir, a prática é esta. Primeiro, reconheça a sati. Não lute, não fuja. Apenas note, aqui está a sensação de tristeza. Aqui está a pontada da rejeição. Aqui está o medo. Segundo, permita, kanti. Crie espaço para a sensação. Em vez de contrair-se em torno dela, o que apenas a intensifica, veja se você pode respirar nela. Imagine seu coração e sua mente se tornando vastos como o céu, permitindo que esta nuvem escura de emoção simplesmente esteja lá, sem ter que fazer nada a respeito. Terceiro, investigue, dhamma-vicaya. Esta é a alquimia. Com uma curiosidade gentil, pergunte, o que é isso, realmente? O que é essa ansiedade? É um aperto no peito? Uma aceleração do coração? Um pensamento rápido na mente? O que é essa raiva? É calor no rosto? Tensão nos ombros? Ao dissecar a experiência em suas sensações componentes, ela perde seu poder monolítico. Raiva deixa de ser um monstro sólido e se torna um fluxo de sensações impermanentes e passageiras. Quarto, não identifique, anatta. A parte mais importante. Você não é a sua raiva. Você é a consciência que está ciente da raiva. Você não é a sua dor. Você é o espaço onde a dor está sendo sentida. Esta desidentificação é a libertação final. A dor pode estar presente, mas você, a sua paz central, não está ameaçado por ela. O mestre Zen Suzuki Roshi disse, o sofrimento não é um problema a ser resolvido. É um portão a ser atravessado. Cada obstáculo na sua vida não é um desvio no caminho, ele é o caminho. A pessoa difícil no seu escritório não é um problema, ela é o seu professor de paciência e compaixão. A sua própria ansiedade não é sua inimiga, ela é sua professora, mostrando exatamente onde você está apegado ao futuro. Sua preguiça não é um defeito moral, é sua professora, convidando-o a investigar o que você realmente quer e o que teme. Vemos isso na imagem da flor de lótus. O lótus, símbolo da iluminação no budismo, não cresce em campos limpos e estéreis. Ele cresce na lama mais espessa e escura. É da lama do nosso sofrimento, da nossa ganância, raiva e confusão, que a flor da sabedoria e da compaixão pode emergir. Portanto, a prática budista nos pede para parar de tentar consertar a nós mesmos e ao mundo, e em vez disso, usar cada experiência, especialmente as difíceis, como material para o despertar. Quando você pratica essa alquimia, sua vida muda. Você para de temer a dor.
Você desenvolve uma confiança inabalável em sua própria capacidade de lidar com o que quer que a vida lhe apresente. Você se torna um alquimista. Se você está cansado de atirar o segundo dardo em si mesmo, se você quer aprender a transformar a lama da sua vida em ouro, então você está no lugar certo. Este é um dos ensinamentos mais profundos para uma vida melhor. Apoie esta jornada, inscreva-se no canal agora e deixe o seu like para que esta mensagem de resiliência chegue a mais pessoas que estão sofrendo desnecessariamente. O sofrimento não é um sinal de que você está fazendo algo errado. É um sinal de que você é humano. A grande descoberta do budismo é que dentro desse mesmo sofrimento, se olharmos de perto, com coragem e compaixão, encontraremos o caminho exato para nossa libertação. Capítulo 8. O Jardim da Mente, cultivando o saudável, desarraigando o nocivo. No último capítulo, mergulhamos na poderosa alquimia de transformar o sofrimento em sabedoria. Aprendemos a parar de atirar o segundo dardo em nós mesmos, usando os obstáculos da vida não como barreiras, mas como portões para o despertar. Aprendemos a não temer a lama, pois é dela que brota o lótus. Agora, vamos focar nossa atenção neste exato solo, a nossa própria mente. O Buda comparou a mente a um jardim. Por si só, este jardim é um terreno fértil. Mas, se deixado sem cuidado, o que acontece? As ervas daninhas tomam conta. O joio sufoca o trigo. A desordem se instala. Da mesma forma, uma mente não cultivada, a mente no piloto automático, é dominada por ervas daninhas mentais, os padrões habituais de ganância, raiva, ciúme, medo e confusão. Estes são chamados no budismo de 5 obstáculos, Nivarana. Quando tentamos meditar, o que surge? Desejo sensorial, a erva daninha da distração. Estou com fome. Queria estar na praia. Que som é esse? Má vontade, raiva, a erva daninha da aversão. Odeio essa dor nas costas. Meu vizinho está fazendo barulho de novo. Preguiça e torpor, a erva daninha da apatia. Estou com tanto sono. Isso é muito difícil. Inquietação e preocupação, a erva daninha da ansiedade. Esqueci de mandar aquele e-mail. O que vou fazer amanhã? Dúvida cética, a erva daninha da paralisia. Isso não está funcionando. Eu não sou bom nisso. Essas não são apenas ervas daninhas da meditação, são os padrões mentais que dirigem a nossa vida e causam nosso sofrimento. Uma mente não treinada é uma mente reativa, escrava desses hábitos. A prática budista, então, é a prática de nos tornarmos um jardineiro consciente. Isso nos leva de volta a um dos raios mais importantes do nobre caminho óctuplo, que mencionamos no capítulo 5, o esforço correto, Samavayama. O esforço correto não é um esforço de um ranger os dentes, tenso e agressivo. É um esforço hábil, persistente e gentil, como o de um jardineiro sábio que conhece seu terreno. Este esforço tem 4 partes práticas, que são um manual para a jardinagem mental. 1. O esforço para prevenir. O jardineiro sábio não espera as ervas daninhas crescerem, ele coloca cercas e coberturas no solo. Na mente, isso significa guardar os portões dos sentidos. Estamos cientes do que consumimos? O que estamos lendo, assistindo, ouvindo? Que tipo de conversas estamos tendo? Se você passa horas consumindo notícias raivosas, mídias sociais que induzem a inveja ou fofocas, você está, ativamente, jogando sementes de ervas daninhas em seu jardim. Prevenir significa escolher conscientemente nutrir sua mente com conteúdo que seja edificante, verdadeiro e pacífico. Não é sobre se isolar do mundo, mas sobre parar de poluir voluntariamente sua própria fonte de água. 2. O esforço para abandonar. As ervas daninhas vão surgir. É a natureza do jardim. Quando um pensamento de raiva, um surto de inveja ou um desejo obsessivo aparece, o que fazemos? O jardineiro inexperiente tenta arrancá-lo com violência, muitas vezes espalhando mais sementes. Reprimir a raiva só a torna mais forte. O jardineiro preguiçoso ignora, e a erva daninha cresce até sufocar tudo. O jardineiro budista pratica o abandono hábil. Ele usa a atenção plena que já aprendemos. Ele vê a erva daninha claramente. Ah, aqui está a raiva. Ele não a rega com mais histórias, ele sempre faz isso comigo.
Ele não a alimenta com julgamento, eu sou uma pessoa horrível por sentir isso. Ele simplesmente para de alimentá-la. Ele traz sua atenção de volta para algo saudável, sua respiração, uma sensação no corpo, um pensamento de bondade. Sem alimento, a erva daninha da raiva murcha e morre por conta própria. Você a deixa passar fome. 3. O esforço para cultivar. Este é o lado alegre da jardinagem. Não estamos apenas removendo o que é ruim, estamos plantando ativamente o que é bom. Estamos plantando as flores e as árvores frutíferas. No budismo, essas são as qualidades opostas aos obstáculos. São os 7 fatores da iluminação: atenção plena, investigação, energia, alegria, tranquilidade, concentração e equanimidade. Como cultivamos isso? Praticando ativamente. Nós cultivamos a bondade amorosa, meta, como vimos no capítulo 6. Quando você se sentir mal, em vez de chafurdar, você pode ativamente desejar o bem a alguém? Você pode praticar a generosidade, dana? A generosidade é o antídoto direto para a erva daninha da ganância. Você pode praticar a gratidão? A gratidão é o antídoto direto para a erva daninha da insatisfação. Todos os dias, temos a escolha: vamos regar as ervas daninhas ou vamos regar as flores? Se você está começando a ver sua mente como um jardim que você pode, ativamente, cultivar para que ele floresça, então esta mensagem é para você. A jardinagem mental é a habilidade mais importante para uma vida melhor. Se você concorda, ajude este jardim a crescer, inscreva-se no canal e deixe o seu like para que possamos continuar cultivando sabedoria juntos. 4. O esforço para manter. Quando uma flor finalmente desabrocha, um momento de paz, um sentimento genuíno de alegria ou compaixão, o trabalho do jardineiro é protegê-la. Na prática, isso significa saborear o bem. Nossa mente tem um viés de negatividade, ela é como velcro para experiências ruins e teflon para as boas. O esforço correto nos pede para reverter isso. Quando algo bom acontecer, não pule imediatamente para a próxima coisa. Pause. Por 10 segundos. Sinta genuinamente a alegria. Note a sensação de realização. Absorva o sentimento de conexão. Ao fazer isso, você está fortalecendo as redes neurais da felicidade, tornando seu jardim um lugar onde as flores se sentem em casa e florescem com mais frequência. Esta prática do esforço correto transforma a vida. Ela nos tira do assento do passageiro de nossas próprias vidas, onde somos vítimas de nossos humores e hábitos, e nos coloca firmemente no assento do motorista, ou melhor, do jardineiro. Você não é seus pensamentos. Você é o jardineiro que decide quais pensamentos cultivar. Isso não é um trabalho de um dia. É a prática de uma vida inteira. Haverá dias em que as ervas daninhas parecerão vencer. Haverá secas. Mas o jardineiro sábio não desiste. Ele apenas aparece no dia seguinte, com gentileza, paciência e esforço constante, e cuida do seu terreno. Ao fazer isso, a mente, que antes era uma selva caótica e assustadora, gradualmente se transforma em um lugar de beleza, clareza, paz e refúgio. Capítulo 9. A Grande Libertação. Viver sem a ilusão do eu. Ao longo desta jornada, usamos frases como observe sua mente, cultive seus pensamentos, liberte-se do passado. E em cada uma delas, está implícita a existência de duas coisas: você, o observador, o cultivador, o sujeito, e a sua experiência, os pensamentos, o passado, o objeto. Nós vivemos nossas vidas inteiras com esta suposição fundamental: existe um eu permanente. Um eu que é o centro de comando, o CEO no escritório da cabeça, o motorista no banco do carro. É o eu que nasceu, que tem memórias, que toma decisões e que um dia morrerá. Mas, e se este eu sólido, esta entidade fixa que você tanto se esforça para defender, proteger e promover, for a maior ilusão de todas? Este é o ensinamento mais profundo, mais sutil e mais libertador do budismo. É conhecido como anatta, ou não-eu. Juntamente com a impermanência, anicca, e a insatisfação, dukkha, o não-eu é a terceira marca da existência. O Buda fez o que nenhum outro mestre havia feito antes.
Como um cientista forense, ele pegou o eu e o colocou sob o microscópio da atenção plena. Ele perguntou, onde está essa coisa que chamamos de Deus? E ele começou a dissecar. O que ele encontrou é que o Deus não é uma coisa, é um processo. Não é um substantivo, é um verbo. Ele analisou a experiência humana e a dividiu em 5 categorias, conhecidas como os 5 agregados, skandhas. Ele disse que tudo o que chamamos de eu pode ser encontrado em um desses 5 montes. Forma, rupa, este é o seu corpo. O cabelo, a pele, os ossos, o sangue. Você aponta para o seu braço e diz meu braço. Mas isso é você? Seu corpo está mudando a cada segundo. As células morrem, novas nascem. O corpo que você tinha há 7 anos não tem quase nenhuma das mesmas células do corpo que você tem hoje. Ele fica doente sem a sua permissão. Ele envelhece contra a sua vontade. Se o corpo é impermanente e muitas vezes incontrolável, como pode ser o eu permanente que você imagina? Sensação. Vedana são os seus sentimentos, no sentido mais básico, agradável, desagradável ou neutro. Um gole de café quente, agradável. Um som alto, desagradável. A sensação da sua roupa, neutra. São essas sensações em você? Elas são incrivelmente passageiras. Elas surgem e desaparecem em milissegundos. Elas são apenas reações. Percepção, sana são os seus rótulos mentais, o reconhecimento. Você olha para algo e sua mente diz, árvore, azul, perigoso, bom. São essas percepções você? Elas são baseadas inteiramente no seu condicionamento passado, na sua cultura, na sua educação. 2 pessoas podem olhar para a mesma coisa e ter percepções totalmente opostas. Formações mentais, Sankara, este é o grande monte. Inclui todos os seus pensamentos, opiniões, crenças, preconceitos, humores, emoções complexas, raiva, amor, inveja e, crucialmente, suas intenções e vontades. É aqui que o jardineiro do último capítulo parecia residir. Mas são esses pensamentos você? Eles surgem sem serem convidados, vindos de lugar nenhum. Eles tagarelam o dia todo. Se você fosse realmente seus pensamentos, você poderia simplesmente decidir ok, pelos próximos 10 minutos, não vou pensar em nada. Tente. É impossível. Você não é seus pensamentos, assim como você não é o tráfego de carros na rua. Consciência, Vijnana, esta é a mais sutil. É a própria qualidade de saber ou estar ciente. A consciência visual que vê, a consciência auditiva que ouve, a consciência mental que sabe que está pensando. Certamente, dizemos, esta consciência é o meu verdadeiro eu, minha alma. Mas o Buda apontou que a consciência também é dependente. Ela não existe por si só. Há apenas consciência de algo. Consciência do som. Consciência do pensamento. Ela surge e desaparece com cada objeto que ela percebe. O Buda olhou para esses 5 montes, um por um, e concluiu, o corpo não é eu. As sensações não são eu. As percepções não são eu. As formações mentais não são eu. A consciência não é eu. Então, o que é o eu? É um hábito. É uma história. É um rótulo que a mente aplica a este fluxo constante e interdependente de corpo, sensações e pensamentos, apenas por conveniência, para navegar no mundo. Este é um conceito profundo. É o eixo sobre o qual gira toda a libertação. Se você sente que sua compreensão do eu está começando a se expandir, por favor, apoie nosso canal para que possamos continuar a explorar essa sabedoria juntos. Deixe o seu like para que o algoritmo saiba que esta é uma conversa valiosa, e inscreva-se para não perder o nosso capítulo final. Porque essa descoberta é a grande libertação. Pense nisso. O que é que sofre? O eu. O que é que se sente ofendido por uma crítica? O eu. O que é que tem medo de fracassar? O eu. O que é assombrado pelo passado e ansioso pelo futuro? O eu. O que é que se apega desesperadamente a prazeres e rói as unhas de medo da dor? O eu. Todo sofrimento, dukkha,
que diagnosticamos no capítulo 4, toda sede, tanha, precisa de um eu sólido para existir. O sofrimento é a fricção causada por este eu ilusório roçando contra uma realidade impermanente. Quando você começa a ver através desta ilusão, quando você vê com a clareza da atenção plena que seus pensamentos são apenas pensamentos e suas sensações são apenas sensações, passageiras e impessoais, algo milagroso acontece. A crítica vem. Você a observa surgir como uma sensação desagradável, vedana, e um pensamento, sankara. Ela surge, permanece por um momento, e passa. Ela não tem mais um eu sólido para onde grudar. Você não precisa mais defendê-la com raiva ou internalizá-la com vergonha. O medo do futuro surge. Você o vê. Um aperto no peito, sensação, uma história mental, formação mental. Você observa, e ele passa. Isso não é niilismo. Não estamos dizendo que você não existe. Estamos dizendo que você não existe como a coisa sólida e separada que você imagina ser. O que você é, na verdade, é muito mais vasto, muito mais conectado e muito mais maravilhoso. Você não é a gota d'água separada, com medo de ser esmagada. Você é o oceano inteiro, expressando-se como uma gota por um breve momento. Quando a ilusão do eu separado se dissolve, o que resta? Não é um vazio frio. O que resta é a interconexão. O que resta é a compaixão, karuna, porque o sofrimento do outro não é mais separado do seu. O que resta é a bondade amorosa, meta. O que resta é a vida, o fluxo, a dança da existência. Viver uma vida melhor, no seu nível mais profundo, é relaxar este aperto de morte que temos em torno da ideia de eu, meu e minha história. É soltar e permitir que a vida flua através de você, sem ter que reivindicar, culpar ou controlar tudo. É a paz de ser um processo, não um objeto. Capítulo 10. A paz inabalável, a vida desperta da equanimidade. Nós viajamos longe. Começamos por descarregar o fardo do passado e soltar a ansiedade pelo futuro. Aprendemos a chegar em casa, no único lugar onde a vida real acontece, o momento presente. Nós olhamos corajosamente para o diagnóstico da condição humana, a insatisfação, dukkha, e sua raiz, o apego, tanha. Traçamos o mapa para a cura, o nobre caminho óctuplo, aprendendo a viver com sabedoria, ética e disciplina mental. Abrimos nossos corações, cultivando a bondade amorosa, meta, e a compaixão, karuna, dissolvendo as barreiras que nos separam. Aprendemos a alquimia do sofrimento, a não temer mais a dor, mas a usá-la como combustível para o despertar, como a lama da qual o lótus emerge. Tornamo-nos jardineiros de nossas próprias mentes, cultivando o saudável e deixando o nocivo morrer de fome. E, no último capítulo, olhamos diretamente para a ilusão central que alimenta todo o nosso sofrimento, a crença em um eu sólido, separado e permanente, e descobrimos a vasta liberdade do não-eu, anatta. E agora, o que resta? Se não há um eu sólido para defender, se entendemos o caminho, se nosso coração está aberto, como é a vida, dia após dia? A resposta reside na quarta e mais sublime das moradas divinas, Brahma Viharas. Vimos a bondade amorosa, meta, e a compaixão, karuna. O culminar de todas elas, o equilíbrio de todas as práticas, é chamado de upekkha, ou equanimidade. Equanimidade é a resposta. É o resultado. É a paz inabalável. O que é equanimidade? É crucial entender primeiro o que ela não é. Não é indiferença. A indiferença é fria, distante, apática. A indiferença diz, eu não me importo. Não é supressão emocional. Não é fingir que não se sente nada, andando como um robô. A equanimidade é o oposto. É o mais alto nível de cuidado, tão vasto e estável que não é abalado. A equanimidade é o coração espaçoso que diz, eu me importo profundamente, e porque me importo, não vou ser desequilibrado pela minha própria reatividade. Imagine uma montanha profunda e antiga. Em sua superfície, as tempestades podem soprar, a neve pode cair, o sol pode queimar. Mas o núcleo da montanha permanece imóvel, calmo, em silêncio. A sua mente pode se tornar essa montanha. A equanimidade é a paz que nasce da sabedoria.
É o que acontece quando você realmente vê a impermanência, a nika, e o não-eu, anatta. Quando você sabe que tudo muda, por que se apegar tão desesperadamente ao ganho? Ou por que se desesperar tão profundamente com a perda? Quando você vê que as opiniões dos outros são apenas formações mentais passageiras, por que ser tão elevado pelo elogio ou tão esmagado pela culpa? Quando você vê que não há um eu sólido para defender, quem é que está sendo ofendido? O budismo descreve o que é chamado de 8 ventos mundanos. Esta é a vida da pessoa comum. Nossa felicidade é como uma folha ao vento, jogada de um lado para o outro por ganho e 2. Perda. Elogio e 4. Culpa. Fama e 6. Obscuridade. Prazer e 8. Dor. A vida da pessoa não desperta é uma oscilação constante entre a euforia, consegui o que queria, e o desespero, perdi o que eu tinha. A equanimidade é a prática de ficar firme no centro. É ser capaz de experimentar o ganho sem se apegar, e a perda sem se desesperar. É ouvir o elogio com gratidão, mas sem inflar o ego, e ouvir a culpa com ouvidos abertos, mas sem ser destruído por ela. É sentir prazer sem ganância, e dor sem aversão, sem o segundo dardo. Se esta promessa de paz inabalável, esta estabilidade em meio ao caos do mundo, é o que você tem buscado, então sua jornada conosco valeu a pena. Por favor, deixe-nos saber que este conteúdo o ajudou. Deixe o seu like para que esta mensagem de paz profunda possa alcançar outros. E se você ainda não faz parte desta comunidade, este é o momento de se inscrever para continuar a cultivar sua mente e seu coração conosco. Mas como a equanimidade coexiste com a compaixão? A compaixão, karuna, vê o sofrimento e se move para aliviá-lo. A equanimidade, upekkha, fornece o equilíbrio. Ela entende que, embora possamos, e devamos, ajudar, não podemos controlar os resultados. Não podemos viver a vida dos outros por eles. A compaixão sem equanimidade leva ao burnout. É a mãe que, em seu desespero para ajudar o filho, acaba se afogando com ele. A equanimidade sem compaixão leva à indiferença. É o eremita frio que se retira do mundo. A vida desperta é a dança de ambas. É o coração quente da compaixão, movendo-se no mundo, apoiado pela mente calma e clara da equanimidade. É o cirurgião habilidoso, ele tem compaixão profunda pelo paciente, mas suas mãos estão firmes, equilibradas, não tremendo de ansiedade pelo resultado. Esta é, então, a vida melhor que os ensinamentos budistas nos oferecem. Não é uma vida flutuando em uma nuvem, livre de problemas. Não. É uma vida onde você ainda lava a louça, ainda paga as contas, ainda encontra pessoas difíceis, ainda enfrenta doenças e perdas. A diferença é que você não está mais em guerra consigo mesmo. O caos do mundo existe, mas ele não mais penetra o núcleo calmo do seu ser. Você para de atirar o segundo dardo. Você vê a raiva surgir e a deixa ir, como uma nuvem passando. Você vê o desejo surgir e sorri para ele, sabendo que ele também passará. Você vive com menos fricção, menos reatividade, e com uma vasta e crescente sensação de espaço e liberdade. Sua mente, que antes era uma prisão, torna-se um palácio. Seu coração, que antes estava fechado pelo medo, torna-se um refúgio para você e para os outros. A jornada de 10 capítulos termina aqui, mas a sua jornada real, a prática de trazer esses ensinamentos para cada momento presente, está apenas começando. O caminho foi traçado. As ferramentas foram entregues. Desde aprender a soltar o passado até encontrar a paz inabalável da equanimidade, a sabedoria budista não é uma teoria, é uma prática diária para uma vida mais livre, mais clara e mais compassiva. Não há nada que você precise acreditar. Há apenas o que você pode praticar e verificar por si mesmo. Sua jornada não termina com o fim deste vídeo. Na verdade, ela começa agora. Se esta série de 10 capítulos lhe deu valor, lhe deu uma ferramenta, ou lhe deu um momento de paz, peço uma última coisa em troca: leve esses ensinamentos a sério. E para nos ajudar a continuar esta missão, por favor, se você ainda não o fez, clique agora no botão inscrever-se. Deixe o seu like final neste vídeo como um sinal de sua intenção de cultivar uma vida melhor.
Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Que você esteja seguro. Que você seja feliz. Que você encontre a paz.